Saudações a todos que nos ouvem, sejam muito bem-vindos ao Canta Musa, o podcast do Asa Antiga, Poética, Retórica e Recepção, que é o grupo de pesquisa, da área de estudos clássicos do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou a Laisa Limatel. Eu sou Alexandre Inholon. Eu sou o Edson Martins. Bom, está começando o segundo episódio, do Canta Musa, seu podcast sobre mitologia, cinema e educação, que discute, entre outras coisas, a recepção de tradições culturais antigas, através dos seus mitos, suas mitologias, suas histórias, apresentados aqui relidos, reescritos, através dos grandes filmes produzidos pela sétima arte. O filme que a gente vai debater hoje vai ser O Iluminado, de Stanley Kubrick, que foi o filme que a gente exibiu, na sessão do dia 1º de julho aqui nesse HS. Quem mediou a roda de conversa sobre esse filme foi o professor Edson Martins, que vai trazer um pouco, dessa experiência para a conversa de hoje aqui também. É isso aí, Laisa. Como vocês já sabem, no Cinemitologia e também aqui no Cantamusa, nós sempre contamos com a presença de um professor convidado que vai mediar o debate sobre o filme escolhido. Isso mesmo, Alexandre. Além do Edson, que vai comentar sobre o filme, falar sobre as lendas, os mitos, as histórias presentes no filme, O Iluminado. Nós também estamos muito felizes em receber aqui hoje a Maria Clara Porgato, que é estudante, da UFOP, se inscreveu como ouvinte, está participando também do nosso projeto em mitologia, Então a gente quer te dar as boas-vindas, Seja muito bem-vinda, Maria Clara, ao Cantamusa. Muito obrigada por topar participar da conversa com a gente e com os nossos ouvintes, em casa, claro. Imagina, eu que agradeço, Laisa, a você e aos coordenadores de mitologia também. Eu realmente fiquei muito surpresa, mas também muito animada quando vocês me mandaram mensagem e me chamaram para participar. Que bom, Maria Clara. A gente ficou muito feliz também com a sua participação, lá na sessão do Iluminado e também com a sua presença aqui, claro. Bom, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente primeiro um pouco sobre você, de onde você é, que curso que você está fazendo aqui na UFOP. Fala para a gente, por favor. Eu sou de Juiz de Fora, na verdade. Acabei escolhendo vir para o UFOP porque eu queria muito estudar história. E não tem, acho que, um lugar melhor do que em Ouro Preto e Mariana. Por conta do passado histórico, colonial, dessas cidades, sua importância para a mineridade e para compreender a história do Brasil também. Eu cheguei aqui em Mariana em 2024 e tenho um ritmo de vida muito diferente do que eu estava acostumada em Juiz de Fora, pois faço tudo a pé. Além da cidade ser bem pequena, assim, e ter uma beleza antiga muito bonita, principalmente o ICHS, que foi a primeira imagem que eu vi na internet quando eu pesquisei sobre a cidade, sobre o campus da UFOP. E eu estou aqui estudando nesse prédio e dando essa entrevista ao podcast no próprio ICHS, o que é uma forma também de produzir história, né? Como eu venho aprendendo no meu curso, história não é só documento, é tudo que nós fazemos, é memória, e também é uma forma de fazer história. Exatamente, muito bem dito, Maria Clara. Você está em período do curso de História? Fala para a gente também. É licenciatura, bacharelado, os dois, não sei. Eu tô fazendo licenciatura no momento e eu tô terminando o meu 5º período. E o que te motivou a participar do Cinemitologia? Foi seu curso, no caso História, ou uma outra coisa? Então, na verdade, foi o cinema. Pois eu gosto muito de tudo que envolve filmes, assim, sou uma pessoa que gosta muito de ver filme. E falar sobre eles também é uma coisa que me motiva muito a ver mais, sabe? Aí eu vi o Cine no nome do evento e achei muito legal, realmente, assim, foi muito legal ver um trabalho totalmente diferente aqui no ICHS, direcionado para o cinema. Sim. Eu não domino tanto esse estudo da mitologia, mas eu fiz uma disciplina sobre história antiga no meu curso. E acabei vendo um pouco da importância da mitologia nessas aulas. Fiz também um MIF sobre Medeia e Odisseia e acabei aprendendo um pouco sobre o teatro romano antigo também. Você quer falar um pouco sobre, para o nosso público, o que que é esse MIF, quem que ministrou? Olha, pra falar a verdade, eu não sei o que significa a sigla, mas foi tipo uma disciplina letiva que o professor ofereceu e eu me matriculei. Foi o Fábio Faversani, ele é do departamento de História, ele que deu o curso, foi bem divertido, o professor aborda esses assuntos de uma forma bem descontraída, e eu gostei bastante. A gente teatralizava as falas, lendo partes do livro ali, a Odisseia, a tragédia de Medeia, e lembro também que tinha uma comédia de Plauto ali também, coisa assim. Ah, muito legal, Maria Clara, bem legal mesmo. E, assim, falando em Fábio Favezzani, né, eu já ia me esquecendo. O Fábio, ele nos mandou uma mensagem com um comentário sobre a discussão que a gente fez sobre o episódio anterior, que tratou das adaptações, né, do poema da Odisseia ao longo dos tempos, o cinema e outras artes, né. Inclusive, um abraço pro Fábio, né, Alexandre, que é o nosso ouvinte assíduo, hein. Ouve todos os episódios do Cantamusa. Não, exatamente, o Fábio, ouvinte extremamente assíduo, né.
Todos os 2 episódios que nós disponibilizamos até agora, ele ouviu. Então o Fábio, ele lembrou do romance da Margaret Atwood, né, A Odisseia de Penélope, que reconta o poema homérico, né, digamos assim, da perspectiva da Penélope. O romance é um grande exemplo, né, não só da recepção da literatura antiga, mas também da assimilação dessa tradição. Afinal, é o Nostos, né, o retorno do herói, mas, né, contado a partir de Penélope, que também, né, é astuciosa, né. Ótimo complemento do professor Fábio Favessani, Alexandre. E aproveitando essa iniciativa voluntariosa do Fábio, a gente inovou já para esse segundo episódio do Cantamusa e abrimos um espaço para também aquelas pessoas que não podem estar presentes em Mariana, mas que estão curtindo a nossa programação cinéfila, para essas pessoas poderem então mandar a sua contribuição, o seu comentário, ou mesmo uma dúvida, né, que as pessoas tenham sobre os filmes que a gente está exibindo. Todo mundo pode enviar, então, esses comentários, essas dúvidas, né, pelas nossas redes sociais, no Instagram ou pelo nosso e-mail, que é cantamusa@ufop.edu.br. A gente vai ler com carinho e trazer, na medida do possível, essas contribuições aqui para o nosso podcast. É isso aí, Edson. Mas enfim, né, voltando ao que a Maria Clara falou, eu queria só fazer um comentário rápido para esclarecer a sua dúvida, né, Maria Clara, sobre a sigla, né, MIF, né, isso é uma questão. Ela é a abreviatura de Módulo Interdisciplinar de Formação, daí, né, a sigla MIF. Uhum. Por exemplo, além do MIF, que a Maria Clara fez com o Fábio Aversani, a gente poderia citar também o MIF que nesse semestre o professor Emílio Maciel, que é nosso colega do Departamento de Letras, né, ele está oferecendo neste semestre, que se intitula Cinema e Educação. Então, os MIFs, né, são essas atividades complementares que o FOP, né, e nós aqui do CHS, como um dos institutos pertencentes à universidade, vamos oferecendo para ampliar o percurso formativo dos nossos estudantes de licenciatura, né. Aliás, só para acrescentar aqui uma outra informação importante, né, o Emílio, né, será outro convidado do Cinemitologia. Logo ele vai estar com a gente conduzindo a roda de conversa sobre o filme A Idade da Terra, do Glauber Rocha. Isso aí, Alexandre, é isso aí. Inclusive, Alexandre, pegando um gancho na sua fala, eu queria dizer que eu estou fazendo o MIF do Emílio, que é um ótimo professor, além de um pesquisador brilhante, que transita muito bem entre assuntos essenciais de interesse do Cinemitologia. Está sendo uma oportunidade muito especial para nós, né, os matriculados no MIF dele, né, porque a gente está discutindo cinema como arte, mas também como ferramenta educativa. Nesse número do MIF do Emílio, né, informando aqui para quem tiver interesse, o professor Emílio escolheu 4 filmes para ver e debater nas aulas. São eles, o primeiro, Os Incompreendidos, do François Truffaut, depois O Elefante, do Gus Van Sant. Na sequência, ele exibiu O Arquipélago, da Joanna Hogg, e fechamos com a exibição de O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, que rolou coincidentemente hoje, pela manhã, no Auditório G20 aqui no ICHS. Bacana, Edson. Então, vocês estão vendo que tem muito projeto sobre cinema aqui no CHS, né, gente? Maria Clara, voltando para você, para fechar, antes da gente entrar, né, na discussão de fato de O Iluminado, me responde mais uma coisa. Como que você ficou sabendo do Cine Mitologia? Então, eu moro com outras meninas, outras estudantes aqui da UFOP, e elas fazem letras. E foram elas que me chamaram pro evento pra gente ir. A gente meio que todo mundo se matriculou juntas, assim, pra ser um evento, um momento todas nós. E eu acabei vindo por causa, principalmente, do cinema. E pra ver o filme que tava passando aqui na escola. Legal demais ouvir esse relato, viu? E é exatamente esse, né, o interesse dos professores quando eles propõem o cineclube, né? Realmente criar esse espaço para todo mundo aqui de Mariana, né, que more na cidade ou perto, para que possa ter um lugar comum, assim, gratuito, aconchegante, para poder assistir o filme junto. Então, bacana demais saber disso. E como que tá sendo a sua experiência, assim, até agora, né? Você conseguiu assistir os 2 filmes que a gente exibiu, no caso, o Retorno, né, o filme passado, além do Iluminado? Na verdade, as minhas colegas de República falaram do projeto e eu recebi ele pelo... Tem um grupo da UFOP, assim, que a galera sempre manda vários eventos da UFOP. E ajuda muito porque a gente consegue conhecer mais o CHS e também conhecer outras coisas que o CHS faz, igual o Cineclube, assim, Cinemitologia. Sim. E eu recebi pelo WhatsApp o banner de vocês, falando que ia rolar a exibição desse filme, desse último filme só.
Quando eu vi, achei até que era para vagas limitadas. Mas aí eu fui procurar no Instagram do projeto e consegui me inscrever normal. O primeiro eu infelizmente perdi, porque eu não consegui conciliar com algumas coisas que eu também tenho da UFOP, e aí houve um conflito de horários. Ah, legal. Maravilha, Maria Clara. Muito legal mesmo, né? Então, esse seu relato, ele dá pra gente uma deixa, né? Pra gente relembrar aos ouvintes que as inscrições continuam abertas, né? Como a gente está apenas no segundo mês do evento, ainda dá tempo de se inscrever e participar de todas as atividades, né? Que vão se seguir, né? Como que é um filme por mês, né? Pois seguimos firmes e animados até dezembro com a nossa programação cinematográfica. E para se inscrever, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Basta acessar a bio do nosso Instagram, cinemitologia.ufop, preencher o formulário de inscrição e pronto. Você vai receber todas as informações sobre os próximos filmes, guias de leitura, resenhas, livros em formato e-book e muito mais. Tudo na sua caixa de e-mail. Exatamente. Bom, sem mais delongas, né, vamos lá falar agora sobre fantasmas, sustos e companhia limitada, né. Eh, Maria Clara, durante a roda de conversa, eu lembro que o Edson chegou a perguntar para o público, né, sobre quem estava ali vendo o filme pela primeira vez, e você foi uma das pessoas que levantou a mão, né. Conta pra gente então como é que foi essa experiência, né, como que foi assistir o Iluminado pela primeira vez? Você gostou, desgostou do filme? Então, sim, foi a minha primeira vez assistindo o Iluminado. E olha, pra falar a verdade, eu não gosto de filmes de terror, sou uma pessoa muito medrosa, e eu não assisto mesmo, quase nunca assisto filmes de terror. E esses filmes, assim, mexem muito com a minha mente. Uhum. Eu sou uma pessoa bem bobona, como eu falei. Eu fico muito tensa ao ver uns negócios assim, esses filmes mais pesados principalmente terror psicológico. Uhum. E aí eu sempre tenho que ver um desenho depois, eu sempre escolho um desenho bem bobo pra assistir, pra eu conseguir dormir e eu não ficar maluca dentro dos meus sonhos. Mas esse Iluminado eu nunca tinha visto. Ah, entendi. Mas, tipo assim, você sabia por alto, né, a história do filme, pelo menos, antes de chegar lá, onde a gente assistiu o filme? Não, pra ser sincera, não sabia nem mesmo o assunto ao certo. Eu tinha visto apenas uma cena, com essa atriz que faz uma das personagens principais, que apareceu aleatoriamente pra mim no Instagram, mas que não revelava nada demais sobre o tema do filme. As minhas amigas acharam até mesmo estranho depois que eu contei, a história do filme e depois que a gente chegou em casa e sentou, assim, pra conversar, e elas ficaram tipo assim: "Nossa, mas você vendo filme de terror?" E eu, na verdade, só descobri que era de terror mesmo quando aparece a cena das 2 gêmeas, que o menino vê no corredor. Eu esqueci o nome dele. Bom, essa cena é punk mesmo, hein? Pois é. Então, o filho deles é o Danny, né? É o nome do personagem. Que coincidentemente é o mesmo primeiro nome do ator mirim, né? Que se chama Danny Lloyd. Isso mesmo, nossa. Te falar, tá? Meu coração parecia que ia sair da boca a qualquer momento. Em vários momentos do filme, eu fiquei muito tensa, assim, com toda os momentos do filme, e mexeu muito, muito comigo em vários sentidos. Essa cena que você citou, né, das gêmeas, eu acho que ela é impactante, mas eu acho que ela, assim, é o momento em que o filme inicia o desconforto, assim, que ele confirma o desconforto no espectador, né. Deixa claro que tem alguma coisa profundamente errada naquele hotel. Mas, Maria Clara, agora a gente queria saber de você, e aqui aproveito para dialogar, né, com um dos quadros mais famosos do melhor programa cultural do Brasil, que é o Choque de Cultura. Então, o seguinte, aponta pra gente aí 3 pontos fortes que esse filme tem. 3 pontos fortes, espera, deixa eu pensar. Olha, se eu tivesse que dizer assim, de bate pronto, talvez eu diria. Ele mexe totalmente com a mente da gente. Acho que qualquer pessoa que assista ele vai ficar muito, muito mexida com cada detalhe do filme. E eu acho que outro ponto, assim, do filme que mexeu muito comigo, e eu acho que todo mundo que eu conversei depois também ficou muito tocado, é que a gente sente muita raiva do personagem do marido, né, de um dos personagens principais, assim. Porque você olha pra ele e você fica: "Meu Deus do céu, que homem maluco". Então você sente uma raiva muito grande, eu acho que é muito bom pra quem quer assistir um filme que dá raiva, assim, porque você consegue jogar toda a sua raiva pra cima dele. Eu só não vou lembrar o nome dele. É Jack. É o que, de novo, né, curiosamente, enfim, por mera coincidência, também é o primeiro nome do ator, né, que interpreta, né, o Jack Torrance, né, o ator é o Jack Nicholson, né, que tá, assim, a performance dele é estupenda, né. Sim. Verdade, verdade total, Alexandre. E eu acho que o terceiro ponto forte dele
é um filme cheio de mistério. Em que sentido que você fala, assim? Acho que porque você nunca consegue perceber quem é o bem ou o mal ali dentro do filme, sabe? Como o próprio menino, com aquela voz meio esquisita dele gritando, assim, mexendo os dedos também, ou até mesmo com a faca na mão, fica parecendo que ele tá possuído ali naquele momento. E eu não sabia se ele era do bem ou do mal. Acho que eu passei o filme inteiro, ou até parte dele, achando que o menino que ia ser do mal, que ia matar a família inteira. E aí, só no fim, na metade do filme, quando você vai entendendo e percebendo as loucuras e alucinações do marido, do Jack, eu entendi que o pai era o único maluco e o único possuído daquele local. E pontos fracos, você consegue apontar algum? Nossa, olha, o único ponto fraco pra mim é ele ser de terror, porque, como eu falei, eu sou muito medrosa, e ele mexeu muito com o meu psicológico. Esse gênero me deixa muito ansiosa. Eu não gostei muito não, mas depois, assim, que a gente sentou pra conversar sobre o filme, foi muito legal. E eu acho que até mesmo sentar com as minhas amigas e a gente contar sobre o filme, foi muito legal esse momento. Então, eu dou um pontinho a mais pra ele por isso. Esse filme é fenomenal mesmo. Mas falando sobre mitos agora, né, mitos e mitologias, você consegue dizer pra gente ali, de acordo com a sua percepção, né, mitos ou mitologias que podem estar presentes na história, assim, que você percebeu enquanto você estava assistindo? Sentiu algum eco? Até pode associar mesmo ao MIF que você fez, né, que você citou agora há pouco. Olha, Laje, na primeira vez, não, assim, de primeira eu não consegui pensar em nada. Eu estava tão vidrada durante o filme que não pensei em nada ali. Eu fiquei tão sugada com o filme, ali mais pro final, aquela cena em que a mulher, né, a esposa, ela tá tentando fugir pela janela do banheiro. Aquilo pra mim foi, assim, assustador, porque eu nunca conseguiria ficar naquela situação. Então, assim, é aquele momento onde ela consegue salvar o filho, dá aquela tranquilizada, mas no momento onde ela fica presa, eu já fiquei muito, muito assustada. Sim. E você me perguntou sobre os mitos. Depois que o professor Edson mostrou a imagem daquele mito satânico no final da tela, eu fiquei pensando em casa, mais pro lado da mitologia bíblica, assim, o marido sendo como um demônio, tendo meio que uma coisa ruim dentro dele, sabe? Sim. Até mesmo no olhar dele, você via que tinha alguma coisa ali dentro meio estranha, esse terror ligado a ele, representando algo meio ruim. De tipo um capeta no corpo dele, não sei. Tipo, ele ser uma pessoa do mal possuída ali. Esse mito que você tá falando que eu mostrei é o mito de Baphomet, não é? Ah, beleza. Legal, Maria Clara, essa sua percepção. E é interessante porque a gente recebeu um comentário, né, de um ouvinte que conversa justamente com isso, assim, em certa medida, né? Porque o mito de Lúcifer, né, ou Satanás, né, presente no cristianismo, ele tem um pouco a ver com essas crenças posteriores, né, como a própria crença espírita, entre outras, como vai evidenciar o comentário desse ouvinte. O ouvinte é o Jefferson Cardoso, que é professor de literatura em Ponte Nova. Ele mandou pra gente esse comentário, né, e ele disse o seguinte no direct do Cine Mitologia. Abre aspas. Em Um Iluminado, o tema da mediunidade está presente do início ao fim, sendo muito importante, pois os espíritos trevosos atacam o menino, porque ele é um grande espírito de luz. E a luz, como sabemos, irrita as trevas. Fecha aspas. Mas, seguindo, né, com você, Maria Clara, eu tô me lembrando aqui também que na roda de conversa você comentou que achou interessante o uso das cores, né, no filme. Particularmente do uso do vermelho, do amarelo, algo assim, você comentou. Você consegue dizer pra gente quais os significados que você percebeu no filme? Então, particularmente, eu gosto muito desse assunto. Principalmente no cinema, como cada detalhe pensada pelo diretor desafia a gente a tentar interpretar o sentido das cores usadas no cenário nos filmes. Eu tinha visto em um outro filme chamado As Ondas, não sei se vocês vão conhecer, vocês coordenadores e os ouvintes. É um filme muito legal, onde o diretor ele usa muitas cores, umas mais quentes, outras mais frias. Ah, sim, sim. Esse filme é muito legal, né? Ele é de 19 e ele é basicamente um drama familiar, envolvendo uma família afro-americana da Flórida. Filme muito emocionante mesmo, gostei muito quando eu vi. E quem dirige é o Trace Schultz. Ele também assina o roteiro, ele é escritor ainda por cima, né? O filme ele ganhou muitos prêmios do cinema independente americano, né? As Ondas, né? Waves, né? No original. Ele foi distribuído pela A24.
que essa produtora é assim, a produtora do momento agora, né? Eles produziram, inclusive, muitos filmes de terror, né? Que a Maria Clara ama, aliás. Né? Eles fizeram muito sucesso, né, na atualidade. Um exemplo é A Bruxa, né, do Robert Eggers, né, o Hereditário, o Midsommar, né, ambos do Ari Aster, né, fizeram muito sucesso esses filmes. Legal, Alexandre. Fica como recomendação também esses filmes, inclusive. Mas desculpa, Maria, aquela você estava falando, né, do uso das cores. Imagina, nesse filme, As Ondas, esse diretor ele vai alternando o uso dessas cores para cada um dos filhos da história contada de uma família nos Estados Unidos. E percebi que também, nesse filme que a gente viu, o Iluminado, tinha igualmente essa motivação. Pois o vermelho é usado no chão, quando... Não sei se todo mundo vai lembrar dessa cena, quem já viu o filme. Mas quando, assim, o menino ele encontra as gêmeas, se a gente reparar no chão, ele é todo cheio de círculo e tudo vermelho, assim. É muito legal ter essa percepção. Indico muito a galera conhecer mais sobre essa coisa do filme e das cores, porque você consegue entender muita coisa. E, pra mim, esse tom de vermelho, ele tá muito ligado à raiva. Me fez parecer, assim, olhando o filme, vendo ele. E o amarelo também, ele caminha para outro sentido, por exemplo. Eu notei que no começo do filme é muito claro, não sei se todo mundo percebe, mas as cores são leves, amarelas, meio beges. E até aí, a partir do momento que o marido vai ficando meio maluco, o diretor vai usando mais do vermelho também, em relação ao personagem dele. Eu lembro que tem uma cena em que ele tá meio alucinando já, e ele tá com uma jaqueta vermelha, bem vermelho sangue, sabe? E eu lembro também que o Edson também falou um pouco disso no debate, né? Sobre os diferentes tons de verde nas roupas que o marido usa. E observou como esse tom de verde vai ficando mais forte ao longo do filme. Muito legal isso que você falou, Maria Clara. Sobre, só uma observação sobre o uso das cores no filme do Kubrick. Eu não sei se há um diálogo, talvez haja, né? Existe uma obra que é do Goethe, né? Uma obra chamada Teoria das Cores. Então, muito que você falou dessas sensações que as cores evocam, suas simbologias, aparece nessa obra do Goethe, que foi um autor alemão muito importante, que viveu entre a segunda metade do século XVIII e a primeira do século XIX. Ele é muito conhecido como romancista, poeta, dramaturgo, teórico das artes, enfim. O Goethe ele fez de tudo. Né? Ele escreveu Fausto, né? Os sofrimentos do jovem Werther, os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Ele que inaugura, né, a ideia do romance de formação, que vai ter uma grande influência posterior na literatura. Né? Nessa obra que eu mencionei, A Teoria das Cores, que é de 1810, o Goethe, diferentemente do Newton, né, que ele via as cores como um fenômeno físico, né? O Goethe, pelo contrário, ele atrela o debate muito mais em como a cor é percebida, como que ela afeta a percepção humana. Né? Então ele está muito mais interessado na cor como um fenômeno estético, psicológico, simbólico, do que a cor como uma manifestação física, né, digamos assim. Daí, por exemplo, o Goethe ele concebe o amarelo, que você mesma citou, né, como sendo mais leve, como a cor associada à bondade, à alegria. Por outro lado, o vermelho, né, o Goethe associa a nobreza e a beleza, mas ele também conecta com outros sentidos, né, que são mais obscuros, mais ambíguos, né? Acho que pensando por esse lado faz realmente muito sentido. Porque as cores vão acompanhando, acho que a própria psicologia e os sentimentos do personagem, né, do Jack. E vão deixando, acho que me deixou, e eu acho que talvez tenha deixado também os espectadores, muito perturbados, sabe? A gente foi ficando meio perturbado junto com ele. Porque parece que os tons, eles são propositalmente exagerados, né? É isso mesmo, total, faz todo sentido o que você falou, né? E assim, voltando rapidamente ao Goethe, né, tem uma obra anterior dele, que é do final do século XVIII, que ela chama A Rosa dos Temperamentos. E ele escreve essa obra juntamente com Schiller, que, da mesma maneira que o Goethe, fazia de tudo. Né? Ele era poeta, dramaturgo, historiador, também era filósofo. Né? E ambos eles associavam as cores aos diversos estados humorais da medicina hipocrática. Né? Então, quer dizer, o amarelo ele era a cor do sujeito sanguíneo.
Daí a cor do dourado, da alegria, da festa, do bom vivant, né. Então eu até me recordo no filme, o Iluminado, tem aquela cena quando a família Torrance, né, eles entram no salão de festas ali pela primeira vez, que é o The Gold Room, né, que a gente sabe, né, esse salão, né, ele tem um papel fundamental no filme, né. Uhum. E aí na cena, o carpete ele é todo amarelo dourado, indicando, bem, obviamente o lugar da festa. E é um espaço que justamente naquele momento, né, é um momento solar, é um momento feliz, né. Sim. Tanto é que a Wendy, que é a esposa, né, além de dizer que o dourado é sua cor preferida, isso é muito interessante, ela ensaia, assim, uns passinhos de dança, né, conforme eles vão se dirigindo até o balcão, né, do bar do salão. Legal demais, Alexandre. E a cor vermelha, o que fala nesse estudo? Ah, bem, o vermelho, né. Então, é curioso, na Rosa dos Temperamentos, né, a cor vermelha, né, ela simboliza a disposição do colérico e do melancólico, né, que são estados morais geralmente associados à ira, associados à loucura, à violência, ao assassinato, né, isso já diz muita coisa, né. Se bem que, apesar disso, bom falar, né, a melancolia, ela também é um estado moral que, por vezes, na antiguidade, no Renascimento também, era associado ao artista, né, era associado também à genialidade, ao filósofo, ao erudito. Não é à toa que o Jack Torrance, ele é escritor, ou pelo menos ele aspira, né, ser escritor, né. Um pouco meio loser, né. Uhum. É. Tanto que a frase que ele escreve ininterruptamente, a máquina, né, remete justamente ao tédio e à melancolia, né, ele diz assim: "All work and no play makes Jack a dull boy", né, que é tudo trabalho e não diversão fazem de Jack um garoto entediado, Uhum. né. Acho que pensando nesse uso das cores e também nos estados de alma que elas sugerem, daria para a gente tecer outras relações ainda com Goethe, né, no caso com a tragédia do Fausto, né, mas vamos deixar essa discussão para mais adiante, na verdade, né. Mas, assim, tem vários exemplos, do uso das cores no cinema, né. Acho até por conta da relação do cinema com as artes plásticas, né, Uhum. sugerindo justamente essas sensações, né, de alegria, prazer, dor, violência. Então, por exemplo, o Coppola faz isso muito bem no Poderoso Chefão. Tem também o Fellini é no esteta, né, as cenas do Fellini são verdadeiras pinturas, né. Por exemplo, no La Dolce Vita, né, e o Kubrick mesmo, né, tem os exemplos é o 2001, que é um filme altamente visual, né, as cores eles são fundamentais, e o Barry Lyndon, Uhum. que além das cores tem a questão da iluminação natural, né, das velas, que é algo que dá um efeito, de realismo, né, ao filme, que é muito interessante. Uhum. Muito legal esses exemplos aí que você trouxe à baila, né, Alexandre? Rapidamente aqui me ocorreu também na memória, pensando, por exemplo, nas séries de TV e sobretudo, esse tipo de série, né, que é influenciada por uma estética cinematográfica, né. Um exemplo muito sugestivo, um clássico, né, na verdade tem muita informação sobre isso na rede, na web, né, eh, que tem esse amplo recurso ao uso do cromatismo para pensar a composição semiótica do enredo, da caracterização psicológica dos personagens e tal, né, são os seriados Breaking Bad e Better Call Saul, que são de produção do Vince Gilligan, né. A pista ela já começa no roteiro, vamos dizer assim, na palavra, né, no literário, no próprio componente verbal, porque os personagens se chamam, por exemplo, né, a esposa, ela se chama Skyler, né, de sky, céu, em inglês, né, que remete pra cor azul, né, bem como na dupla explosiva, né, formada pelo Jesse Pinkman, o Homem Rosa, se a gente for pegar aí os radicais, né, do sobrenome dele, e o Walter White, né, o branco. Talvez a grande ironia trágica da história contada, né, já que ele passa do branco, que une todas as cores, ao sinistro tom de preto, né, do seu alter ego, o Heisenberg, né, que convive dentro da sua mente perturbada. Muito legal isso que vocês falaram, viu. Essa presença, né, do cromatismo dentro da linguagem cinematográfica, como vocês disseram mesmo, essas cores elas compõem a história também, né, elas estão contando uma história. Uhum. Queria trazer agora para a conversa a questão dos mitos, né, presentes na história, né, que conta o Iluminado. Como eu falei no início, o professor Edson que conduziu a roda de conversa, né, com o público em 1º de julho, aqui no ICHS, então vamos começar pela questão da escolha do filme, né. Tem algum motivo, Edson, para você ter trazido o Iluminado para compor uma antologia de filmes aqui ou conta aí pra gente?
Então, Laisa, a sua pergunta é bem interessante, porque existe bem mais de um motivo para a gente ter trazido Iluminado para a nossa mostra de filmes, né? E como o nosso ouvinte já sabe, a gente está inaugurando o projeto esse ano e desejamos vida longa para ele. Então, ao montar essa antologia, eu e o Alexandre, a gente não teve dúvidas de trazer o Iluminado. Acho que um deles é pelo próprio tema do filme, né? Como a gente pensou, uma tipologia de filmes mais contrastiva, para dar exemplos de diversos gêneros, cinematográfico e tudo mais, né. Primeiro que esse filme ele gira em torno da casa mal-assombrada, né, habitada por fantasmas, almas penadas que perturbam a vida dos encarnados. Então essas tópicas, né, elas já inscrevem uma temática que é instigante para discutir, por exemplo, uma mitologia, uma metafísica, por assim dizer, né, em torno da existência e da constituição da alma. E de Uhum. como a história da literatura e de outras artes, como é o caso do cinema, né, linguagem que a gente privilegia, claro, para discutir o nosso projeto, o Cinemitologia, como é que essas artes incorporam esse tema, né. Ou seja, o tema do espírito, o tema da alma e, por extensão, a questão do fantasma, né, que aparecem reiteradamente ao longo da própria história da arte, né. Legal, é verdade sim, Edson, é verdade. E, assim, o Iluminado, né, o título original, The Shining, né, que é de 1980, inclusive o ano do meu nascimento, né, foi dirigido pelo Kubrick, como a Liza já adiantou. Então se trata, na verdade, de uma adaptação, né, a partir de uma obra literária, né, não é uma história original do Kubrick, né. O filme ele é baseado no romance The Shining, né, escrito pelo Stephen King, publicado em 1977. Pouco antes da produção filme, né, que é de 80. Sim, sim. E essa adaptação do Kubrick, né, Alexandre, e todos, né, parece que não agradou ao autor do livro, né. O Stephen King, em diversas entrevistas, ele deixa evidente que, na verdade, ele nunca gostou muito do resultado do filme produzido, dirigido e corroteirizado pelo Kubrick, né. E essa história acabou se tornando aí um clássico sobre obras divergentes em grau maior ou menor na história das 2 musas, né, a literatura e o cinema. Ah, eu não sabia disso, Edson. Não, pois é. Não, o Stephen King ele criticou muitas coisas que ele não gostou na adaptação do Kubrick. Por exemplo, uma coisa que ele fala nas entrevistas é que a composição, a caracterização do personagem, do protagonista, do Jack Torrance, né, Uhum. ele acha que na versão do Kubrick, digamos, né, desse roteiro que está sendo, produzido por ele, né, eh, que ele fez o personagem ficar excessivamente insano e não apenas isso, e que isso que nem seria um problema, né, porque isso tá no personagem original criado pelo Stephen King. Mas a questão é que, na visão dele, isso teria acontecido desde o início do filme, ou seja, de forma meio precoce, né, e até complementando o que eu falei, nesse roteiro o Kubrick ele não trabalhou sozinho, né, uma bola dentro aí que ele fez, na minha opinião, né, é que ele chamou uma escritora, que é especialista em literatura de terror, a Diane Johnson, e ela escreveu junto com ele esse roteiro, né. E aí isso é interessante porque isso traz à tona outra faceta elogiável que eu acho do diretor, né, do Kubrick. Porque o Kubrick ele fez se a gente pegar a história da filmografia do Kubrick, a gente vai ver que ele fez, menos filmes que outros diretores da história do cinema, né. A gente poderia dizer comparativamente que ele fez poucos filmes, né. E no intervalo entre um filme e outro, ele gostava de tirar, entre aspas, "um sabático", né, Uhum. e ele descansava lendo vorazmente diversos livros de diversas tradições literárias, né, e foi exatamente no intervalo da produção do seu último filme, né, antes de The Shining, que é o Barry Lyndon, né, que o Alexandre citou agora há pouco, que é produzido ali, lançado em 75, então ele estava descansando desse trabalho, né, artístico, e ele conheceu um romance escrito por ela, né, e ele ficou impressionado com a qualidade, né, da estética do romance. Ele estava na Inglaterra e ele ligou para ela, ela estava lá passeando também, ele ligou e marcou uma reunião com ela e lançou então a proposta, né. A ideia era convidá-la para eles escreverem junto um roteiro adaptado, a partir do romance de terror, exatamente que a gente está comentando, né, que é o The Shining, escrito pelo Stephen King. Agora, o que o Stephen King critica
trazendo um outro exemplo aqui para o nosso ouvinte, é que, por exemplo, né, existiria uma perda da dimensão emocional da família Torrance nessa adaptação, né? E, de certo modo, a redução do próprio elemento sobrenatural, de acordo com a escrita dele, né, no romance, né, em favor de contar a história fantasmagórica de forma muito mais ambígua, digamos, né, apenas sugerindo essa questão da fantasmagoria, né, do sobrenatural, né, que me parece ela é a própria marca d'água do cinema kubrickiano. Então eu acho que tentando criticar o filme, eu acredito que numa engenharia reversa, o King acabou revelando para mim uma das suas grandes virtudes, que é a filiação do Kubrick ao projeto de um cinema moderno, em certo sentido, herdeiro, por exemplo, né, de um cineasta como o Michelangelo Antonioni, que convida o espectador a interpretar e não meramente receber a história, né? Ou seja, um tipo de cinema que abraça a ambiguidade como tradução estética do que é a própria realidade. Que vamos combinar, né? Pegando aí na mão dos sofistas, da discussão que é feita por eles lá na Grécia Antiga, né? A realidade é por si só muito mais ambígua do que portadora de apenas uma interpretação verdadeira, como por exemplo propunha o Platão. Pois é, não, essa querela Platão versus sofistas, né, rende muito, né, muito pano pra manga, né, já diriam os romanos, apesar que os romanos já não se importavam muito com isso, né, Não. Cícero já dizia, né, isso é coisa dos griguinhos, né, segundo Sim. ele, né. Mas assim, eu vou focar na parte do cinema, senão isso aqui fica outro podcast. Já fica a dica aí. Já poderia, né, poderia. Mas enfim, eu concordo com você, Edson, plenamente, viu, sobre esse caráter autoral do cinema do Kubrick, né. Tanto que antes do Iluminado, ele já havia construído, né, uma das filmografias mais influentes, né, da história do cinema, sempre produzindo longas, né, que revelavam assim, uma evolução constante, transitando entre gêneros, né, como épico, histórico, como é o caso do Spartacus, né, que é de 60, sátira política com o Doutor Fantástico, que é de 64, que aliás é com um dos atores mais sublimes de todos os tempos, o meu autor preferido, que é o Peter Sellers, o Inspetor Clouseau. Sim. Né? Sem falar naqueles filmes também de ficção científica, como é o caso de 2001, né? De 68, a gente poderia falar também do Laranja Mecânica, o Barry Lyndon, né? Todos eles antecedem a produção do Iluminado, né? É isso aí, Alexandre. É interessante você ter falado isso aí dessa filmografia do Kubrick, né, e ela fala por ele, né, que passa para a história do cinema, vamos dizer assim, como um dos maiores diretores e produtores que essa arte conheceu até hoje, como a gente sabe, né, como a crítica mais autorizada assim o julga. Agora, pegando um gancho nessa historiografia que você fez aí, eu lembro que ele falece em 1999, né, o Kubrick, né, Uhum. É. poucos dias depois de concluir a sua última dança, né, que é outro filmaço, que é o De Olhos Bem Fechados. Filmaço. Exato. E nesse filme, até pensando nessa forma, né, estética que ele compõe, né, as suas obras, não por acaso ele vai buscar para compor o elenco, né, o Tom Cruise e a Nicole Kidman, que são ali um casal, tanto na vida real quanto na ficção fílmica, né, Uhum. que ele está colocando em cena e, como a gente sabe, de forma bastante surrealista. E uma última coisa que eu queria dizer também, né, é que esse discurso que a gente está fazendo aqui sobre a filmologia do Kubrick me dá a oportunidade, inclusive, de apontar outros 2 motivos para termos escolhido o Iluminado para fazer parte da nossa mostra. De um lado, pelo gênero a que o filme se filia, né, o filme de terror, e sobre uma forma muito peculiar de se fazer filme de terror, né. Sim. Então acho que daí resulta muito do fascínio que o filme, nos traz até hoje para quem está assistindo pela primeira vez, ou para quem está revendo, né. E de outra exatamente por ser Kubrick. Você citou 2001, né, Alexandre, e eu confesso para vocês que esse foi o primeiro filme que eu assisti que me tirou completamente do lugar de conforto. Eu diria assim, esse filme acho que ele despertou pela primeira vez em mim, assim, um desejo, uma curiosidade enorme sobre o universo, né. É algo que até hoje me fascina. Nesse momento eu estou revendo a série Cosmos, por exemplo, do Carl Sagan, Uhum. e eu devo isso ao Kubrick. E também, um certo fascínio pelo tipo de linguagem multimodal que o cinema é, colocando música, roteiro,
fotografia, ponto de vista narrativo, ou seja, uso da câmera, né? Tudo isso junto e misturado a serviço de uma nova forma artística de contar histórias. Legal demais, Edson, essa forma de abordar a importância do cinema, né. Quando você fala, né, dessa sua experiência com o filme 2001, né, Uma Odisseia no Espaço, eu lembro justamente da minha experiência assistindo Iluminado pela primeira vez, porque eu gosto muito de filme de terror, assim, então eu já assisti a bastante coisa assim, né, mas o Iluminado sempre me chamou a atenção, porque ele não tá preocupado em dar susto, né, como é de praxe em filme de terror. Eu acho que ele mais quer provocar medo, né, ele vai construindo um desconforto em quem tá vendo, assim, à medida que o filme cresce, esse desconforto cresce também. Então, assim, aqueles corredores enormes, né, aquela quantidade de cores absurda, até o silêncio, tudo isso vai deixando a gente cada vez mais preso dentro daquele hotel, né, Uhum. e perturba a nossa mente também junto com a dos personagens. Então eu acho por isso que esse filme é tão brilhante, né. Você, Alexandre, certamente, né, já conhecia esse filme também, né, um clássico, como você bem disse e tal. Conta pra gente também, né, aproveitando que a gente dividiu essas experiências aqui, como que foi, né, a sensação pra você quando você viu Iluminado? A sensação foi uma só, né, terror, terror, terror. O filme é aterrorizante, né, é impressionante. E é ver e tem uma coisa, né, que a Liza disse que é interessante também, não é exatamente causar o susto, né, gerar o desconforto, é gerar um medo, né, então é um suspense constante, né. Sim. Não é à toa que esse é um filme, né, que é um dos maiores clássicos do cinema, assim, sem dúvida nenhuma, né. Mas, assim, de imediato é essa inquietude, né, transmitida pelo filme que eu senti, né, acho que é Uhum. notável pela câmera do Kubrick, né, que ela parece perseguir os atores, né, da mesma maneira que os fantasmas do Overlook Hotel, né. Sim. Tudo isso é amplificado, né, pelas atuações, assim, simplesmente viscerais do Jack Nicholson e da Shelley Duvall, né. Uhum. Depois eu vi esse filme outras vezes, né, cada vez, a gente desdobra uma nova camada de significação do filme, é impressionante como o Kubrick, nessa pegada, né, de esteta que ele tem, ele é capaz de dialogar, de assimilar, né, um repertório simbólico dos medos tradicionais, ele faz isso constantemente. O filme é poesia pura, literatura em imagens, simplesmente. Nossa, muito interessante o que você falou, que eu me lembrei revendo o filme, né, vi algumas vezes e claro, revi para preparar o debate lá no dia da sessão, Uhum. e me chamou a atenção quantas vezes que os personagens, sobretudo o Jack Torrance, mas não só, ele quebra a quarta parede, né, Sim. e portanto ao olhar para a câmera, né, isso nos gera muito desconforto, né. Quando você Uhum. falava, Alexandre, eu lembrei da cena dele no bar, né, em que ele em princípio tá dando aquela risada maluca, alucinada para o Lloyd, mas como não tem Lloyd, né, e pelo princípio de constituição da gramática, né, narrativa do cinema, ele tá rindo olhando pra gente, e é Sim. super desconfortável, né. Só um dos exemplos que eu me lembrei, mas esse é um dos recursos que o Kubrick tá usando que gera esse efeito que vocês comentaram, né, que a Liza e você comentou. Sim, é Uhum. um thriller mesmo, né, gente. Então, assim, vamos voltando pro Edson, né, vamos discutir agora a questão da mitologia em si, né, no filme. Eu queria retomar o que você comentou durante a nossa roda de conversa lá, a respeito dos mitos envolvendo o Minotauro, né, Teseu e outros personagens. Você tá buscando relacionar esses mitos com o filme, é um novo estudo que você tá fazendo, não é? Isso, vamos lá então. Então, um dos projetos de pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui na UFOP, né, se dedica ao estudo de um tema fértil atualmente nos estudos clássicos, que é o estudo da recepção de temas clássicos em diversas artes, como por exemplo nas literaturas modernas, né? Eu tenho buscado fazer o mesmo percurso teórico-metodológico, mas buscando compreender a recepção desses mitos no cinema. Como resultado desses estudos, um exemplo, né, é um livro que nós publicamos com diversos estudos, independentes, né, atrelados por uma publicação no formato livro. Esses estudos são assinados por pesquisadores de universidades do Brasil e do exterior. A gente lançou esse livro no ICHS ano passado, em novembro do ano passado, do colóquio do nosso grupo, do Ars Antiqua, né, Uhum. e o livro se chama Mito em Movimento: Recepção da Antiguidade Greco-Romana no Cinema. O livro inclusive tem download gratuito no site da editora AIE, escreve-se com A-I-E, para quem quiser, né, para o Uhum. nosso ouvinte, é só baixar gratuito lá. Então, no momento eu estou produzindo o volume 2 desse projeto, né, do Mito em Movimento, que dá continuidade a essas publicações, né, envolvendo
recepção da mitologia no cinema, e nele vai constar um novo capítulo justamente sobre o Iluminado, no qual eu proponho uma releitura crítica do filme, que em resumo procura fazer o seguinte: analisar como certos mitos gregos, muito antigos, claro, né, histórias contadas aí no mínimo desde a chamada Idade do Bronze, né, que é o período aí que os historiadores, arqueólogos, né, dizem ter se desenvolvido segundo esses estudiosos entre 2500 e 1500 antes de Cristo. Enfim, fazer uma reflexão crítica que busque, entender como que esses mitos foram sendo relidos, reapropriados, ressignificados, né, poderíamos dizer dessas diversas formas, no caso desse estudo analítico, né, pelo Kubrick, né. E aí ver como é que o Kubrick faz isso, tanto para compor os personagens, né, o Jack, a Wendy e o próprio filho deles, o Danny, como para a construção do roteiro, da montagem de algumas cenas capitais do filme, sobretudo ali na parte da perseguição mortífera, né, que o marido começa a realizar investindo contra a esposa dentro do hotel, né, e depois contra o próprio filho que foge para o jardim. Então, esse é um dos núcleos mitológicos, por assim dizer, que eu consigo vislumbrar que estão ali, como uma espécie de palimpsesto, se a gente fizer uma leitura comparada, né, uma leitura cruzada, desses mitos gregos antigos com a história que está sendo contada. E veja, que numa outra camada textual é o que é. É um conto de terror sobre a história de um psicopata que, talvez influenciado por espíritos malignos, dê vazão a toda a sua masculinidade tóxica, inflada pela gradativa insanidade que o torna completo e o converte em alguém absolutamente obstinado a matar o filho e a mulher. Exato. Eu tô lembrando aqui também, Edson, das aulas de latim 1, né. A gente discutiu esse ciclo de mitos, né, ligados à ilha de Creta, e que o rei Minos, né, que é quem manda construir o labirinto onde vai ser, onde o Minotauro vai ser enclausurado. Então, eu lembro que ele tinha uma filha também, a Ariadne, que vai se apaixonar pelo Teseu, né, que Isso. consegue ali com uma dificuldade, né, ajudado por ela, Hum, matar o Minotauro, né. uhum. Antes dessa aula, inclusive, eu até conheci um pouquinho sobre o mito do Minotauro, só que na primeira vez que eu assisti o Iluminado, eu nunca teria feito essa associação, né. Mas aí quando eu assisti de novo lá no dia da sessão, assim que eu vi o labirinto, eu já fiz essa associação. Muito legal essa articulação que você fez lá, Isa, que ela liga, né, que você aprendeu na disciplina de língua latina, né, sobre esses mitos chamados ciclo minoico, né, ou seja, os mitos, ciclo, né, de mitos ligados à civilização centrada na ilha de Creta, particularmente a cidade de Knossos, né, onde se diz através de lendas que reinou um certo rei, né, chamado Minos, a partir do qual se reconhece essa própria cultura, né, chamada então de minoica. E mitos esses que de fato eles são retomados pelo Kubrick no filme, né, acho que a relação do Jack com o Minotauro, para quem está mais familiarizado com essa mitologia, é bem evidente, não é, Edson? Como você vê essa construção do personagem, interpretado pelo Jack Nicholson, atrelada ao mito do Minotauro, né? Como você vê isso nesse estudo novo que você está redigindo? Aliás, né, antes de você responder a pergunta, Edson, é só uma parte sobre o elenco, né, que assim como a gente tinha falado, né, no filme anterior, Retorno, o elenco aqui também tem atuações espetaculares, né. Como é que chama a atriz que faz a esposa dele? Eu esqueci. Aí só um adendo assim, eu concordo plenamente como ela consegue transmitir, na atuação dela, o total desespero em todas as cenas, em todos os momentos do filme. Não, de fato a atuação dela é espetacular, né, eu acho que está espelhada ali, né, com a do Jack Nicholson, né. Então, a atriz se chama Shelley Duvall. O Alexandre já até fez uma menção a ela, né. Antes de trabalhar com o Kubrick, ela tinha se destacado sobretudo em filmes do cineasta Robert Altman, né, que foi quem descobriu ela. Na verdade ela nunca tinha trabalhado como atriz antes desse convite desse cineasta, né. E ele então a introduz como atriz nesse universo ali hollywoodiano e tal, né. E foi por conta de personagens femininos mais excêntricos, né, que sobretudo nesses primeiros filmes em que ela trabalha com o Altman, né, que ela ganhou diversos prêmios importantes da indústria cinematográfica. Pois é, assim, essa tríade do elenco, né, a Shelley Duvall, Jack Nicholson, o garoto, né, o Danny Lloyd, né, eles mereciam, assim, indicação ao Oscar, na verdade, né. E para variar, né, nenhum deles foi indicado pela Academia Norte-Americana.
havia um certo preconceito com filmes de terror, né. Uhum. Enfim. Então o menino na época, né, ele só tinha 6 anos, né, quando a produção do filme começou. Ele ficou famoso pelo papel, né, e ele se chamava também Daniel, né, Daniel Lloyd, né. O Kubrick gostou bastante do menino quando viu as fitas com a pré-seleção, né, das crianças que concorriam para o papel. Daí o Kubrick fez algo que na verdade era muito comum na sua forma de se relacionar com os atores em diversos filmes dele. Ele mentiu para o garoto, né, durante a produção, falando que ele estava atuando em um filme de drama e não de terror, para extrair o máximo de verossimilhança do personagem, né. Uhum. Que traduz, aliás, muita maturidade, né, muita concentração, exatamente por ser um dos seres iluminados, né, como propõe o título, né, A Viver no Mundo, né. Sim, sim. Eu até diria que a atuação do garoto aí, do Danny Lloyd, né, disputa fácil com o Haley Joel Osment, né. Quem é o melhor ator mirim em filme de fantasmas, né? Lembrando aí da participação dele no Sexto Sentido, né. Aliás, o Kubrick se filia a uma tradição cinematográfica alinhada com a ideia de que os atores são uma chave muito importante para o sucesso de um filme. Fazendo a minha pesquisa, né, eu descobri uma entrevista do Kubrick que é lá de 62, ou seja, quase 20 anos aí antes do Iluminado, que a gente está comentando, né, quando o Kubrick estava adaptando o Lolita, do Nabokov, né. Uhum. E ele diz o seguinte numa entrevista, abre aspas, né: "Os roteiristas têm uma tendência excessiva a pensar na criação de um drama em termos de linguagem, e não se dão conta de que a força maior de que dispõem é precisamente a atmosfera e a impressão que podem provocar no público através do ator. Eles tendem a tratar o ator com má vontade, como alguém que pudesse arruinar a sua obra, em vez de compreender que o ator é, em todos os sentidos do termo, o médium deles." Fecha a citação, né. Então, levando em conta essas palavras do Kubrick, né, quando a gente vê as atuações fora de série da tríade de atores que interpretam a mãe, o pai e o filho, respectivamente, em Iluminado, a gente compreende como o diretor levava a sério essa sua obsessão, né, pelo cinema de ator. O gêniozinho forte, né, o do Kubrick, na verdade. Voltando agora para a questão das cenas, né, que você ia dar exemplo. Sim, gênio fortíssimo, Lázaro. Vamos lá então às cenas. Então, eu falava sobre a forma pela qual o Kubrick relê a mitologia grega na tessitura do filme, né. Tem 2 cenas que eu queria destacar para dar um exemplo ao nosso ouvinte de como ficou interessante essa revisitação, entre aspas, dessa literatura antiga para a construção de uma história moderna, né, e como é que o Kubrick, no caso, o diretor, ele faz a tradução dessa mitologia, dessas narrativas em linguagem audiovisual. Bora lá então? Vamos ver esse Jack Minotauro aí, manda bala. Vai lá. Bora. Então, a primeira cena que eu destaco no meu estudo é a cena em que a Wendy descobre que o marido não estava trabalhando em escrever livro coisa nenhuma, né. O maluco ficava lá datilografando horas e horas, meses a fio, né, são 5 meses que se passam ali, né, Uhum. enquanto ela dava para eles, pô, um suporte enorme, preparava alimentos, né, todos os cuidados domésticos, e até mesmo cuidando, em certo sentido, emocional dele, né. Sim. Aí, de repente, ela descobre a farsa. Aí, cinematograficamente, o que o Kubrick faz? E que tem a ver com o monstruoso Jack Minotauro, né? Primeiro, ele surpreende a Wendy, vendo que ela está bisbilhotando as folhas do suposto romance que o nosso escritor de Araque está fazendo, né? Uhum. Então, nessa cena, o Kubrick o enquadra à direita, filmado de costas, como um predador espreitando a presa, né? Daí na cena seguinte, o marido, né, o Jack começa a ser irônico e agressivo com ela, né, e gradativamente ele vai empurrando a Wendy para trás, ameaçando agredi-la fisicamente. Ela tá com um taco de beisebol na mão, né, e aterrorizada ela vai andando para trás, buscando fugir do Jack monstro, né, até que finalmente eles chegam à escada que leva ao andar superior do Overlook, vocês lembram, né? Sim, 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 verdade. Aí a cena começa, né, naquele saguão enorme do hotel, né, Isso, e aí ele vai tentando encurralar a esposa ali, né, na exatamente. direção das escadas. Exatamente, isso aí. Então, e isso é importante na gramática do audiovisual, porque o que que eu percebi? O Kubrick, ele posiciona a câmera filmando em contre-plongé, mas de forma em que a Wendy, ela tá no centro ali da cena que tá sendo captada, né, e aí nós vemos o Jack sempre à direita da câmera, né, e ele se torna enorme a cada degrau que ele sobe. Sim.
Então é lindo o que ele faz, porque ele consegue traduzir através dos frames, isto é, com as imagens em movimento, como que a Wendy ela se sentia, me parece, né, essa é a minha leitura, como, vamos dizer, uma criança, em termos de força e tamanho físico, né, Uhum. diante desse ser monstruoso e agora gigante que a aterrorizava. A cena termina, como a gente viu na exibição, né, com ela o golpeando, né, meio que em legítima defesa, primeiro nas mãos e em seguida na cabeça. O Kubrick corta então para um plano médio, para que na decupagem nós o vejamos caído no chão, entre o primeiro e o segundo lance de escadas. É, pois é, né, justamente a partir daí que eu comecei a ficar muito agoniada com o filme. Hum. O desespero dessa mulher pra mim, nossa, eu fiquei realmente imaginando se eu fosse ali, presa naquele lugar, afastada, sem ter como me comunicar com a polícia ou com qualquer outra pessoa, Uhum. porque assim, sinceramente, eu acho que eu me desesperaria fácil, fácil, eu não ia conseguir sair dali, eu ia só aceitar a minha morte. Concordo totalmente contigo, né, cara, na parte da ficção, claro, né. Tá. Aí que entra essa atuação muito verossímil e elogiável mesmo da Shelley Duvall, né. E fechando a análise da cena então, o que que nós temos aí? Uma cena de luta, poderíamos dizer até uma cena de árdua luta, se a gente amplificar aí a leitura, e considerar que a sequência toda desse arco final do filme, quando a Wendy tenta proteger o filho e a si mesma da morte, que nos parece terrivelmente iminente, né. E o que que o mito tem a ver com essa composição? Tem tudo, né. É que essa árdua luta, a expressão que eu utilizei agora há pouco, né, entre humanos heróicos e o monstro, é exatamente um topos clássico desse mito grego antigo, né, Alexandre? Sim, sim, não, total. Você tem toda a razão, Edson, isso aí. Essa história, ela, assim, para resumir, né, ela envolve a vingança heróica dos atenienses contra os cretenses, né? Então há diversas fontes antigas que narram, né, enfim, o mesmo mito, né, como Teseu, né, o herói da Ática, né? Ele viaja escondido em um navio de Atenas até Creta, junto com 14 crianças que eram justamente enviadas pelos atenienses para serem devoradas pelo Minotauro, né, de modo a satisfazer a tirania de Minos, né. Então, chegado, enfim, ao local, né, o herói, o Teseu, ele entra no labirinto e realmente consegue matar o terrível monstro, né, o metade touro, metade homem. E justamente após essa árdua luta, como você propõe, né, essa história, enfim, é contada, por exemplo, por escritores da Grécia Antiga, né. Você vai encontrar isso em Eurípides, né, no Hipólito, né, que é uma das suas tragédias, em Plutarco também, nas Vidas Paralelas, e também no Pseudo-Apolodoro, na Biblioteca. Então há muitas fontes, né, a respeito. E o episódio Minotauro, em Minos, ele também é aludido por Virgílio, no canto sexto da Eneida, ali bem no canto da descida, né, da catábase de Enéas, né, ou seja, da descida do herói até o mundo infernal, né, até o mundo dos mortos. Sim, legal demais, Alexandre. Você falou que tinha separado 2 exemplos, né, Edson. Quer continuar? Sim, sim, vamos lá. Caminhando para o fim, né. Outro exemplo interessante, para a gente pensar o poder da adaptação, da assimilação criativa, né, por assim dizer, quando a gente, fala, dessa relação que o Kubrick está fazendo, né, mediada pelo romance do King e por esse substrato, digamos, dessa mitologia que ele conhece, transmitida aí através da história da arte, né, é a cena final do filme, né, que acontece no Jardim Labirinto, que pertence ao Hotel Overlook. A primeira coisa interessante de assinalar é que não existe no romance adaptado esse Jardim Labirinto. Então o Kubrick tem uma sacada muito boa de casar a figura monstruosa do pai, ligando a face grega, digamos, do Minotauro, com outro topos muito importante nesse conjunto de narrativas míticas, né, do ciclo minoico, que é o próprio espaço do labirinto, né. Então me parece que na construção do personagem do Jack Torrance, o diretor inova como um poeta moderno ao representá-lo não como o ser híbrido, como na história antiga, porém ele faz o Jack carregar dentro dele um traço marcante da psique do Minotauro, sua simbologia, do seu arquétipo, né. Eu acho que a leitura arquetípica do mito, na perspectiva do Jung, é interessante para a gente pensar que o Minotauro representa, no mito grego antigo, na verdade, a perversão de Minos, sua parte touro, né, Hum. que habita
vamos pegar aí a escrita da palavra, né, dividindo-a, que habita o Minotauro. Lembrando aí que o nome do monstro demarca essa herança perversa de Minos, já que o Minotauro, desde as fontes antigas, né, conta a versão de que ele é gerado pela esposa do Minos, que é a rainha Pasífae, né, que é acometida de loucura, tem uma relação sexual com um touro, um animal mesmo, né, enviado por Poseidon, deus dos mares, né, e dessa cópula, dessa relação é que vai nascer esse ser monstruoso, né, o Minotauro, que o Minos quer esconder no labirinto. O monstro, digamos assim, então resumindo, ele resulta de uma falha ou de uma falta humana do Minos perante os próprios deuses. Exato, me parece bem coerente, Edson, essa correlação aí que você faz, né, do mito, né, entre o mito minoico, né, com a cena do labirinto no filme, né? Levando em conta ainda que o Danny, né, é uma criança, né, outra semelhança alegórica aí bastante importante Uhum. na narrativa fílmica, né, com o mito grego antigo, né, que recontava, você lembrou muito bem há pouco, né, o tributo, né, imposto pelo Minos, né, pelo rei Minos, né, de que as crianças, né, que eram na verdade 7 meninos e 7 meninas, né, eram Uhum. oferecidos, né, ao monstro, né. Exatamente, Alexandre. E aí entra novamente a dobradinha que faz o filme realmente funcionar, né. A performance que o Jack Nicholson entrega na cena da perseguição ao filho dentro do labirinto é antológica, né. Eh, Porque ao mesmo tempo em que o Kubrick decide filmar a cena utilizando o Steadicam e nos dá a sensação claustrofóbica de que o Minotauro Jack aí eu me refiro, né, Uhum. ele vai conseguir devorar a criança, o Danny, né, o Kubrick dirige a cena arrancando todo o potencial de ator do Jack Nicholson, né, que passa, eu diria, pensando aí na poética das metamorfoses do vídeo, né, pelo seu estágio final em que ele se converte no Minotauro. Ele começa a pronunciar o nome do filho, vocês vão lembrar, né, nessa Hum. cena lá, com uma voz mais cavernosa, né, algo como "Daddy, Daddy", assim, né, até que a linguagem humana desaparece completamente de sua persona, restando nele não mais que o aspecto selvagem, taurino, depois do que ele acaba por morrer, em princípio pelo frio gélido da madrugada ali no jardim da parte externa do hotel, né, da casa assombrada, ou quem sabe seriam os espíritos aí que causaram tudo isso, né. Pois é. Veio o questionamento. É legal demais essa análise, viu, Edson? Tô inclusive curiosa para ler o estudo. Maria Clara, pegando o gancho, né, da fala do Edson, o que que você acha que matou o pai? O que que matou o Jack? Assim, sinceramente, pra mim, ele morreu pelas mãos do capeta mesmo, não tem como. Tinha tudo de ruim dentro daquele homem, acho que não tinha como limpar ele de nenhuma forma. E nem acredito, eu acho que até hoje, vendo, assim, o filme, relembrando ele, nem acredito que a mãe e o filho conseguiram escapar. Pra mim, não tinha como escapar. Foi realmente uma luz ali do Del e do filho pra conseguir tirar eles dali. Muito bom. É, muito bom, né. Não, interessante, né, aliás, essa fala da Maria Clara, quando ela diz assim que o Jack Torrance, né, morreu nas mãos do capeta, né. Mas de certo modo é bem isso, né, porque veja, e isso se relaciona também com aquelas ideias, né, que ela mesma propôs, né, no caso Maria Clara, sobre o uso das cores no filme, né, pelo Kubrick, né. Então veja, a primeira cena do Jack no salão de festas, né, quando ele fala, né, onde se dirige ali com o bartender, né, o Lloyd, né, Uhum. é sem tirar nem pôr, sério mesmo, uma cena do pacto com o diabo, é uma cena do pactário, Sim. né. Vocês lembram que o Jack diz assim: "Eu daria minha alma por um drink", Uhum. né, e eis, né, que aparece o diabo, né, ele dá um bourbon com gelo, que simboliza mesmo ali, na minha opinião, a celebração do pacto, né, isso recupera inclusive o mito do Fausto, Sim. né. É curioso que no Fausto, no caso a tragédia do Goethe, né, a gente já falou do Goethe aqui, né, Uhum. enfim, então estamos, né, recuperando ali, né, Uhum. quase uma estrutura em anel aí o início da nossa discussão. Eh, Bem, ele faz o pacto, né, você tem o Mefistófeles, né, que é o diabo, né, então ele Uhum. está vestido de fidalgo, isso é muito interessante, são roupas de cor vermelho, rubro carmesim, né,
que é uma cor que ela se associava não só à nobreza, né, segundo a teoria das cores do Goethe e tal, mas também tradicionalmente era uma cor associada ao demônio, Hum. né? E notem que é da mesma maneira, com a mesma cor, né, com que o Lloyd, né, o bartender, está vestido, né? Sim. Então a cena é excepcional como assimilação, acho, desse tema do pactário, para também pensar do tema do mito fáustico, né, Uhum. que é proveniente da literatura, né? Olha, eu não conhecia esse mito do Fausto, mas aí eu vou procurar saber, porque me interessou bastante agora. Então você vai gostar, pega assim. Inclusive na literatura brasileira a gente tem, né, um exemplo do mito fáustico que é fundamental, que é o Leandro Sertão Veredas, Uhum. do Guimarães Rosa, né? Bem lembrado. Bom, agora acho que a gente já conversou bastante, assim, né? Chegou a hora da gente revelar qual que vai ser o próximo filme, né, do Cine Mitologia. Fala aí pra gente, Edson. Exato. Dá a letra. Não vou passar a bola para Alexandre. O que vem de bom aí, Alexandre? Vamos lá, bem, vamos lá, vou jogar aqui minhas cartas de tarô, mentira. A próxima exibição, né, do Cine Mitologia será, que rufem os tambores, né? Seven, Os Sete Crimes Capitais, do David Fincher. Filme é imperdível, né? Você é louco, hein? Outra pedrada aqui no Cine Mitologia. No elenco aí tem Brad Pitt, Morgan Freeman, a Gwyneth Paltrow, né? Kevin Spacey. E uma história... Aí a gente pegou um filme de gênero policial, né, Alexandre? Fazendo aquela ideia Sim, de sim. balancear os gêneros, né? E eu diria que é uma história policial de causar arrepios até em Aristóteles, viu? E quem será o nosso convidado especial da vez, Alexandre, que vai conduzir a roda de conversa pós-exibição com o respeitável público? Então vai ser o nosso colega de departamento de letras aqui da UFOP, também da área dos estudos clássicos, o professor Arthur Costrino. Isso aí. E quando que vai ser a próxima sessão? Então, a exibição ela vai ser na quarta-feira, né, dessa semana, dia 22 de julho, portanto, às 19 horas, no auditório G20 do ICHS. Sem atrasos, a gente dá o play, né? Esperamos todos vocês lá. E logo em seguida, depois da exibição, ali pelas 21 horas, a gente começa a roda de conversa discutindo as fortes emoções que eu tenho certeza serão provocadas por esse outro filmaço. Isso aí, gente, maravilha. Bom, então é isso, né, pessoal. A gente agradece mais uma vez a nossa convidada, né, Maria Clara, muito obrigada. Também a todo mundo que está ouvindo, né, no conforto de casa, no trabalho, onde quer que vocês estejam, acompanhando mais esse episódio do Canta Musa. E a gente volta em breve, né, com o nosso próximo episódio, que vai ser dedicado, como a gente falou, ao filme Seven. Então não percam, vai ser legal demais. E para ficar por dentro, né, de toda a programação, segue a gente lá nas páginas do Instagram do cantamusa.fop e cinemitologia.fop, que aí vocês não vão perder nada de mitologia e dos grandes clássicos do cinema mundial. E é isso, gente.